Marco Castro de Lima, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, professor do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Amazonas, artista plástico, atua na área de Geografia Urbana, principalmente nos segmentos tema Manaus, produção do espaço urbano, planejamento e gestão urbana, cidades amazônicas, região metropolitana, metropolização da Amazônia Ocidental e geografia das representações. Membro do grupo Amazônia Ambiental e Cultural, UFAM, e do Núcleo de Pesquisa Urbana e Regional NPUR-UEA. Nós vamos trabalhar hoje, auxiliar na reflexão e despeito dos cenários e panoramas do planejamento territorial, crise urbana habitacional e a questão da segregação social, em especial nas cidades de Manaus. Você agora, professor. Boa tarde Boa tarde. a todos. É sempre um prazer estarmos aqui com vocês. Vai receber o convite aqui do Fórum Amazonense de Reforma Urbana, do time que sempre está em contato, sempre manda, nos atualiza das publicações, dos contextos. E, assim, eu me sinto à vontade de estar aqui porque a moradia e a habitação são conceitos diferentes. Foi algo pelo qual eu passei bastante na infância. Hoje a gente tem um teto para morar, mas assim, a nossa infância era muito humilde, então a gente participou. A minha mãe, ela ela ocupou uma área ali hoje é o 40, o Igarapé do 40, por volta de 1984, 83, 84, quando toda aquela área foi ocupada. E toda aquela margem do 40, ali entrando na Costa e Silva até ali a Rodrigo Otávio, ali perto de onde é o shopping, Estúdio 5 ali, tudo aquilo era campo de várzea. Tudo aquilo era campos e campos de várzea, utilizada para o lazer do pessoal, e que foi ocupada basicamente, acho que no final dos anos de 83 para 84. Então eu era bem menino, e eu pude acompanhar todo esse processo, ou seja, uma ocupação de dentro. Eu tenho essa vivência que faz parte do meu passado, mas permanece na memória, anda conosco todo o tempo. Então, essa luta por moradia é uma luta pelo qual a gente sente, não é só um acadêmico que vem falar de algo que nunca vivenciou. Então, eu me sinto muito à vontade quando eu venho falar disso, porque é algo que eu vivi. Quantas e quantas crianças hoje não vivem essa tensão e esse medo de, na calada da noite, chegar alguém com um processo de desapropriação, né? Chega a polícia, né? Se fizer uma pesquisa só com as crianças e o medo que elas sentem desse processo, né, você vai estar gerando pessoas traumatizadas para o futuro. Eu chamo isso de geoansiedade. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse medo e essa tensão vinculada a isso. De forma que me é muito prazeroso estar aqui com vocês falando sobre isso, os cenários e panoramas do planejamento urbano e territorial. Senhoras e senhores, nós fazemos parte de uma cidade. Uma cidade, ela é sempre uma forma de organização de um espaço. Você pode dizer assim, olhar para uma área que foi uma ocupação, uma área que não tem urbanismo, uma área que não tem ruas que foram previamente desenhadas, que não tem ruas, que não tem calçadas, que não tem meio-fio, que não tem as condições básicas de uma vida com o mínimo de dignidade numa cidade. Mesmo assim, nessas áreas existe todo um senso de solidariedade, existe todo um senso de compaixão entre esses grupos sociais que sofrem os mesmos problemas.
Se você vai ali um pouquinho, se você está sem arroz, o vizinho empresta um pouquinho de arroz e você empresta um pouco de açúcar para ele. E existe essa solidariedade que o sociólogo, um dos pais da sociologia, o Emile Durkheim, chama de solidariedade orgânica. Nos bairros dos ricos, cada um está na sua mansão, com seus muros, com sua própria cidadela. Ele dá um tiro na cabeça e ninguém nem ouve. Então, a solidariedade, ela está entre os segmentos mais pobres da população. Um segura na mão do outro e não deixa o outro passar fome. Se tiver que passar fome, todos estão passando, mas um não deixa o outro passar fome. E esse tipo de solidariedade nós encontramos nas áreas mais pobres da cidade, nas áreas que são mais carentes de infraestrutura, nas áreas que são desassistidas pelo poder público. Então, essa questão da moradia e da habitação, essa reflexão, ela perpassa, eu dividi um pouquinho nessa fala aqui, em duas partes. A primeira, ela fala da questão do poder. O que é o poder? O poder é uma instância que se exerce de uma instância ou de uma pessoa para outra. Antigamente chamava-se pátrio poder. O Código Civil mudou porque pátrio poder vem muito da configuração do domínio masculino. Então, hoje chama-se poder familiar. A mãe pode ter a guarda, o pai pode ter a guarda de um filho. Então, por que se chama poder? Porque ele é responsável por aquele outro ser. Ou a mãe ou o pai são responsáveis pelo ser que é o filho. Então, ele tem esse, digamos, poder em cima dessa outra pessoa. Aqui ele tem que cuidar. E o poder não significa que você manda, que você pode fazer o que você quer. É que você tem que cuidar da pessoa. Você tem que zelar por ela. Então essa instância do poder público é aquela que tem a obrigação de zelar por nós, zelar pela sociedade. Afinal de contas, de toda a sociedade são recolhidos os impostos, que é justamente para sermos cuidados, para termos ruas adequadas, para termos iluminação, água e moradia, que é o produto principal de da nossa existência. Ninguém vive ao léu, o sol e a chuva. A gente precisa de uma caverna. Os seres lá do Paleolítico, 15, 20, 30 mil anos, precisavam parar em uma caverna para descansar, para se proteger dos animais ferozes, para se proteger do sol e da chuva. E essa caverna nos acompanha, e essa caverna é a casa. É aquilo que precisamos. Então, um dos grandes problemas da questão do poder na cidade é que esse poder é exercido de forma desigual, de forma coercitiva, de forma que não cuida. Então, quando você tem, por exemplo, um exército de pessoas que não estão inseridas na moradia, é um sintoma de uma sociedade que está adoecida. Não adianta pregoar que está tudo bem, que a cidade está bem, que a cidade tem um progresso. Aqui em Manaus, por exemplo, vamos particularizar, é a sexta maior cidade, é o sexto ou quinto maior PIB do Brasil. Isso não adianta de nada se nós continuarmos vendo pessoas nas ruas, pessoas desvalidas morando em costas, porque também não é só morar, é o morar sem ter medo de morrer, principalmente. O meu casebre na encosta, o meu casebre no fundo do vale, e eu estou protegido do sol e da chuva, mas sem qualidade, sem asfaltamento, sem água encanada, coisas básicas. Então, são questões diferentes. A falta de moradia e a moradia precária. O fulano tem ele tem onde morar, mas não é só o ter onde morar, é morar com qualidade. Essa deve ser uma bandeira também. É moradia e moradia com qualidade. Não quer dizer mansão com qualidade. Com qualidade você não estar sofrendo o risco de ter a sua área alagada, de perder todas as suas coisas ou de ser vítima de um desabamento. Isto é morar com qualidade. É habitar com qualidade. Então a questão do poder e essa dimensão política, por exemplo, quantos poderes nós temos estabelecidos, conhecidos? Poder executivo, certo?
Poder legislativo e poder Judiciário. e existe um quarto poder, que não é a imprensa. Às vezes que a imprensa é o quarto poder. O quarto poder eu considero, eu chamo de poder do povo. Num país democrático, verdadeiramente democrático, o poder principal é o do povo. Por quê? Quem elege é o povo. A democracia é o poder do voto, então o povo elege. Esse é o poder. E os outros poderes estariam subordinados a esse, porque quem coloca presidente é o povo, quem coloca deputado, senador, deputado federal, estadual, prefeito, governador, é o povo num país democrático. Então esse seria o poder principal, ao qual os outros deveriam estar subordinados. Então, esse mesmo povo, que é dele exigido votar, mas que não tem casa. Esse mesmo povo que está na encosta, mas o voto dele é importante. Esse mesmo povo que está no fundo de vale, mas o voto dele é importante. Veja a contradição que existe nisso tudo, né? Quando nós falamos de plano diretor, o que é o plano diretor urbano e ambiental de uma cidade? O plano diretor urbano e ambiental de uma cidade é aquele normatizador que deve dizer a largura da calçada, a largura da rua, o tamanho dos terrenos, né? o que pode ser ocupado, o que não pode ser ocupado. Então ele é um normatizador, ele é um instrumento de planejamento da cidade, chama-se plano diretor urbano e ambiental, e ele deve ser revisado de 10 em 10 anos. Quantos aqui já participaram da discussão do plano diretor? Vamos lá. É uma discussão fundamental. Por que fundamental? Porque esse plano vai determinar o nosso destino pela próxima década, pelo menos. Mas o plano, ele não é um objeto neutro. Ele é um objeto que vai refletir o momento, a discussão dos grupos que estavam ali. Então, vocês que participaram devem ter percebido que sempre nas discussões tem o pessoal da construção civil lá presente. Tem as pessoas do grupo de interesse ali, eles estão ali, porque eles querem fazer valer a sua vontade no plano. Depois que o plano é aprovado, é aquilo ali. Então nós, o povo, temos que participar, como academia, como povo, como participantes da sociedade civil, como entidades de organização. Porque se nós deixarmos, o plano ele vai refletir o caráter dos grupos que participam mais da discussão dele. E isso vai determinar por 10 anos. No plano diretor aprovado em 2014, a gente fez na universidade, o departamento de geografia fez uma campanha, porque o então prefeito, à época, queria colocar toda a reserva Duque, o entorno da reserva, como zona de expansão urbana. Tudo aquilo ali estava fadado a se transformar em condomínios, enfim, cidade, e deixar a reserva isolada. E a gente lutou e ficou como uma área de transição, menos mal. Mas ainda uma área de transição, porque a vontade era transformar em zona de expansão. Vocês percebem que quando tem terra envolvida, há um grande interesse, sobretudo do setor imobiliário, que quer transformar a terra rural em terra urbana. O setor que trabalha com a incorporação da terra, com a produção de imóveis e a comercialização. E aí, a comercialização do imóvel, literalmente ou teoricamente, resolveria o problema da moradia, não é isso? Porque a questão não é a falta de terra para construir moradia. Qual é o grande fosso que existe se nós temos um mercado imobiliário em expansão? Por que tem tanta gente morando em condições insalubres? Qual é o elemento que determina esse distanciamento? Porque o setor imobiliário ele é aquecido o tempo inteiro, mas por que tem gente morando nessas áreas, tanta gente sem moradia digna? Porque passa-se por um sujeito chamado renda. É a questão da renda
E o Brasil é um país, como sendo um país tremendamente desigual, um país de renda também muito desigual. Algumas profissões e cargos que ganham muito dinheiro e a maioria do povo ganhando muito pouco. Você imagina quem ganha um salário mínimo, 2 ou até 3 salários por mês. Ele não está em condição de adentrar no circuito formal da renda, de comprar um terreno, um loteamento formal e muito menos um imóvel pronto, ou daqueles da planta. Não está. Por quê? Porque não tem a condição, ele não faz parte daquilo que se chama de uma demanda solvável, ou aquela demanda que pode pagar. É exigida dessa pessoa uma série de garantias que ele não pode arcar. Então o problema todo está na renda. E por que a renda? Porque a boa parte das pessoas não tem oportunidade igual de inserção no mercado formal que lhe garanta uma renda mais adequada. Ou então o achatamento do salário. É de conveniência de grandes grupos que os salários sejam achatados para que os grandes possam extrair mais lucro em cima do trabalhador. Como um dono de uma grande empresa, eu vou querer sempre que o salário, quanto mais estagnado ou achatado, melhor para a minha extração de lucro, que é a chamada mais-valia do trabalho. Então esse achatamento do salário, por quem tem mansões, quem tem muitas casas, em cima de quem não tem e não tem condição, é o grande gargalo, o grande problema chamado renda, chamado oportunidade. E a gente quase não observa isso. Gente, ninguém gosta de ocupar a terra de forma ilegal. Ninguém gosta de morar no fundo de vale. Por que se faz isso? Porque não tem recurso. E as pessoas não têm recurso porque elas não querem ter, é porque não tem como ter. E a moradia é um reflexo de tudo isso, desse sintoma doentio que nós temos do descompasso entre renda e terra. Não há uma política sistemática e estrutural que vise desachatar os salários, elevar o salário para que essa trabalhadora e esse trabalhador pudessem ter a condição de adentrar no circuito formal da renda e da moradia. A gente fala tanto de invasões, de ocupações, disso, aquilo, a gente fala tanto do que nós vemos, mas nós esquecemos que todos esses problemas urbanos fazem parte de um fenômeno chamado pobreza. Pobreza urbana. Este é o fenômeno a ser combatido. Mas as pessoas preferem falar do pobre e não da pobreza. Por quê? Porque o pobre pode ser culpado. Já a pobreza é uma responsabilidade que envolve o poder, que envolve a política. Vocês lembram do Então Morra? Um clássico. Típico, é isso que eu estou falando. Assim, saia daí, senão você vai morrer. É fácil falar, né? Mas eu não tenho para onde ir, então morra. Olha a solução. A opção, né? Sim. Como se as pessoas estivessem ali porque elas quisessem morrer. Então veja, isso é típico de que eu falo do pobre, eu culpo o pobre, eu pergunto por que ele está ali e deixo de lado a pobreza, que é um fenômeno de responsabilidade de todos. Entendeu? Com a sutileza da coisa. Nenhum político vai falar da pobreza, ele vai falar do pobre. E nenhum político vai querer, nenhum político, eu estou generalizando, né? Porque nós tem aquela camada sim, daqueles que querem trabalhar correto. Nenhum político demagogo, me colocando melhor, nenhum político demagogo vai querer resolver o problema estrutural da pobreza. Porque o demagogo, ele justamente subsiste em cima desta pobreza e da necessidade, negociando o seu status político com as pessoas. E às vezes, meus caros, minhas caras, nós absorvemos isso. Quando nós vemos uma pessoa, um mandatário, a gente não diz assim, olha, ajeita na minha rua, faça leis que ajudem a diminuir a desigualdade na cidade. A gente quer uma meia dúzia de tábua, a gente quer
uma meia dúzia de telha. Por quê? Porque a gente está precisando dessa meia dúzia de tal e dessa meia dúzia de telha. Porque nós não estamos inseridos nessa renda. E o demagogo aproveita e sabe disso. E ele parte então para dar as tuas tábuas, as tuas telhas, estabelecendo uma doença chamada clientelismo. Nós temos uma doença chamada achatamento da renda, vinculada a uma outra chamada pobreza, temos uma outra chamada clientelismo, que é a relação do político com a pobreza, com as pobres. E todos esses sintomas levam a isso que nós estamos discutindo, que vocês discutem, que vocês debatem, que nós debatemos. É preciso cuidar da base. É preciso gritarmos. E todas as vezes que eu posso eu falo, temos que combater a pobreza. Isso não é um combate do agora, isso aqui vai levar décadas, mas nós temos que começar para que nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos tenham uma sociedade melhor do que a que nós temos. Sim, fazer acontecer. E a gente vê, às vezes, pessoas que estão na política exercendo mandatos por décadas e sempre de 4 em 4 anos se os mesmos discursos. Vamos melhorar a educação, a saúde, a moradia, a segurança. Mas você está há 20, há 30 anos aí e sempre falando as mesmas coisas e elas não melhoraram. Você não tem nenhuma responsabilidade nisso. Poder também é conhecimento. E não é um conhecimento acadêmico somente. É um conhecimento desses debates aqui. Isso aqui gera conhecimento. Essas atitudes, esses encontros, esses fóruns, esses seminários geram conhecimento. E isso é poder. Precisa você ter título de mestre, de doutor, nem disso, nem de aquilo. É o conhecimento que a gente aprende com a vivência, com as discussões, com os debates. Isso é fundamental para não cair no clientelismo. Então, quantos minutos eu tenho ainda? Podemos só. Eu me preocupo com o tempo. O sai tá bom demais. Então, o tempo, gente, o plano diretor, vamos ficar de olho. O plano diretor, ele deve cair de novo para revisão. Então, vamos participar. Vamos colocar a questão da moradia popular para constar enquanto determinação do plano, porque a gente tem um instrumento para cobrar, entendeu? A gente tem um instrumento para cobrar. Olha, o plano diretor, ele prevê isso, né? Ele prevê a questão da moradia. Então, a gente precisa participar do otário. A gente precisa participar disso, né? E a segunda parte, que é a questão da crise urbana e habitacional. Primeiro tem uma questão estrutural, que é a inserção nas oportunidades. Quando eu falo oportunidades, eu falo em educação, eu falo em emprego, eu falo em saúde, eu falo em segurança, dessas questões estruturais. Isso deve ser, em tese, deveria ser para toda a sociedade. Então, essa questão estrutural tem que ser resolvida. E essa questão ela é de médio e de longo prazo. Deveríamos estar colhendo hoje os resultados do plantio de ontem. E deveremos semear hoje para o nosso amanhã, para o amanhã dos nossos filhos e nossos netos. Então, assim, a luta por uma sociedade menos desigual, eu não falo em igualitária, porque igualitária, ela tem uma questão um pouco enganosa, ela dá a entender que todo mundo vai ser igual e as pessoas nunca serão iguais. Mas nós temos que lutar por algo menos desigual. Isso é o qual nós temos que lutar. E a questão da moradia, não importa se eu estou morando em mansão, mas que os outros não pudessem estar morando em casebres, em áreas de riscos. E aí eu falei da geoansiedade, que é a geoansiedade.
A geoansiedade ela ocorre quando a sua casa está cheia de goteiras, cheia de buracos. Quando a pessoa olha a chuva, a nuvem escurecendo lá no horizonte, ele já vai ficar, puxa vida, vai molhar logo. Exatamente, a angústia. Exatamente. Ou quando você está na beira de um barranco, quando a sua casa está ali, a nuvem aparece no horizonte, a pessoa já entra no estado de nervos e ansiedade. Quando você mora na margem do igarapé, você olha para o horizonte, ele está escurecendo, você já vê, você já pensa em perder o pouco que você já tem na inundação. Ou é no desabamento, ou é na inundação, ou é na goteira. Ou sair no carro do bombeiro, né? Sim. Essa é o que nós chamamos de geoansiedade. É uma ansiedade que vem do ambiente, que vem de uma geografia desigual. Se nós fizermos uma pesquisa de quantas pessoas estão com medo, e o medo não é só mais o medo do assalto, o medo da violência clássica, mas é o medo do meu ambiente, o medo de alagar, o medo de desabar, o medo da goteira. Medo da fome, medo de um amanhã incerto, que está relacionado à renda. Então essa geoansiedade, ela é generalizada no segmento mais pobre, mais humilde da população, mais vulnerável dessa população. Ansiedade, depressão, antes era uma coisa assim de novela, né? Os ricos iam para o consultório tratar dos seus problemas. Não. Ela mais que nunca está entre os mais pobres. Porque eles têm medo de uma nuvem que escurece no horizonte. Quase ninguém percebe essas coisas que estão entre nós o tempo inteiro. Então, algumas recomendações, né, para a gente já... A crise existe, mas é algo que pode ser combatido. E esse combate vem com o esclarecimento. O esclarecimento leva a reivindicações baseadas. E essas reivindicações, elas convencem. Nós temos que deixar de ser uma sociedade adoecida pelos problemas urbanos, dentre os quais a moradia. E esta luta é uma luta de todos. É uma luta nossa. Por que tem sociedades que não convivem com problemas de moradia? Porque não são superiores? Não. Eles decidiram tomar um outro caminho. Enquanto ninguém quiser abrir mão de um pouquinho para repartir com o outro também. Então, assim, vamos cuidar da nossa gente, da nossa cidade, uma cidade menos desigual, que não tenha mais pessoas nas encostas, nos fundos de vale, que tenhamos políticas de habitação verdadeiras e contínuas, que essas políticas de habitação não sejam só um discurso demagógico, de 4 em 4 anos acontecendo, que ela seja um discurso contido e uma obrigação contida na governança pública. Eu vou deixar, depois eu vou deixar esse papelzinho aqui com o Dino, ele pode reproduzir, tá? Um pouco dessa fala está nessas recomendações aqui. Né? E ressaltando, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom, e voltarei todas as vezes que for demandado. Muito obrigado. Professor, muito obrigada pela sua explanação. E você falou um pouco do que a gente de manhã tinha, né, falado a respeito das bases, da importância que é nós entendermos quem nós somos e aonde nós estamos, né? E a formação da base, ela é uma coisa muito importante para todos nós. Como é que nós vamos falar de plano diretor? Quem é o plano diretor? É muito longe, né, de quem vive
tarde, né? Então, só temos a agradecer a sua fala, a sua contribuição, foi de suma importância dentro desse fórum, né, dessa plenária, e com certeza o seu material é importante, né, de depois compartilhar no grupo, né, para nós. Gratidão mesmo.